Estamos de volta, esse é o nosso terceiro bloco. O nosso convidado de hoje, o Dr. Lírio, e o nosso assunto, alimentos. Doutor Lírio, e a questão dos alimentos para os avós? Os alimentos, professor Maurício, o Código Civil fala em obrigação alimentar dos ascendentes em relação aos descendentes e dos descendentes em relação aos ascendentes quando necessário. Então é um erro a gente ter a noção de que os alimentos são devidos apenas pelos pais em relação aos filhos. Não é? Os alimentos podem ser devidos dos avós em relação aos filhos. Como a relação inversa também é verdadeira. Os pais, ou melhor, os filhos podem ser obrigados a pagar alimento aos pais, eles que não tenham condições de autossustento. Como é verdadeira também a assertiva de que os filhos podem, eventualmente, ser responsáveis por obrigação alimentar em relação aos avós. Não há dúvida nenhuma, e a jurisprudência já se consolidou, até por conta dessa inovação legislativa, de que é devida, sim, quando necessário, a obrigação dos avós participar dos alimentos em relação aos netos. Agora, o que a gente tem que ter noção é de que a obrigação principal é dos pais em relação aos filhos. Ou seja, na ordem de sucessão, a obrigação recai no mais próximo e não no mais remoto. Então, se eu tenho um pai vivo, por exemplo, essa obrigação alimentar recai sobre o pai ou sobre a mãe. Na ausência de um pai ou da mãe, a obrigação, aí sim, ela vai recair sobre os avós. Essa ausência, ela é bem complexa, né? Eu peguei um caso uma vez de um pai que não era ausente, mas não era ausente de vida, mas era preso, né? Num caso desse, é possível entrar e acionar diretamente os avós já? Porque o pai preso e sem um auxílio auxílio reclusão, ele não vai ter condições de sustentar o filho, né? Exatamente. Como é que a gente age numa situação dessa? A jurisprudência é absolutamente pacífica quando a pré-morte dos genitores. Não é? Então, o pai e a mãe são pré-mortos. Então, se autoriza, é juridicamente possível que o filho ajuize a ação diretamente contra os avós. Agora, essa obrigação, eu volto a dizer, ela é subsidiária, ou seja, primeiro sou obrigado a esgotar os meios em relação aos pais, para depois postular em relação aos avós. Na existência de pais vivos, se ajuiza a ação contra os pais, e no caso de se tornar infrutífera essa ação, aí eu posso, nos mesmos autos, postular a substituição do polo passivo da demanda. Posso chamar os avós. Lá no fim. Ou seja, eu não consegui localizar os pais. Só no caso de não localização, por exemplo. Não, e no caso de complemento, né? Por exemplo, a gente já vê que, por exemplo, o pai está desempregado, né? E aí ele não vai ter condições de fazer frente, ele vai conseguir pagar aí uma verba muito pequena. Não é possível, até em homenagem à dignidade do menor, já chamar os dois e o juiz numa única audiência conseguir equacionar o que um pode colaborar e o que o outro pode colaborar? Sem dúvida. Subsidiariamente? Quando em direito a gente fala em ausência dos pais, não significa só a ausência física em relação à morte. Não é? Ou o pai não foi encontrado, ou o pai está preso, ou o pai não tem condições necessárias a custear. Né? Nesses casos? Nesses casos, é possível que a obrigação recaia sobre os avós, de forma integral, subsidiária, mas integral, mas é possível que ela seja subsidiária parcial, ou seja, os pais contribuem com uma parcela em dinheiro, mas essa parcela em dinheiro não é suficiente a fazer frente às necessidades do filho. Se admite, então, que os avós venham aos autos e complementem essa obrigação alimentar. No início, quando teve a alteração, né, porque isso foi uma alteração do Código de 2002. 2002 faz um tempo, não, mas em direito as coisas levam um tempo para se consolidarem. No início eu senti uma resistência enorme dos juízes assim, em relação à responsabilidade dos avós, né, porque se diziam assim, poxa, o avô não tem o controle sobre um filho maior, né, e de repente assim, ele sem responsabilidade nenhuma, em tese, ser chamado a uma responsabilidade tão grave que é essa questão dos alimentos. Na sua visão, esse impedimento inicial, essa resistência inicial, ela está sendo vencida, mudou? Como é que está? Sim, a jurisprudência evoluiu nesse sentido. Não é? Quando a gente fala, e nunca é simpático à parte, a obrigação avoenga, que é a obrigação dos avós. Né? A parte pode pensar, mas eu não tenho culpa nenhuma em relação a isso. A fixação dos alimentos, nesse caso, não se fixa na culpa. Né? O que a gente tem que pensar são a necessidade do alimentando. E aí, pelo princípio da dignidade da pessoa humana, esculpido lá no artigo 1º da Constituição, pouco importa que se tenha culpa ou não se tenha culpa. É uma vida que precisa ser preservada. A jurisprudência no começo, professor Maurício, e quando eu digo no começo, no advento do Código Civil, ela tinha uma certa resistência em admitir o chamamento dos avós ao processo. Não é?
Por quê? Porque se chamava os avós, mas não se chamava os avós da parte contrária, se chamava apenas os avós paternos, não se chamava os avós maternos. Há uma orientação jurisprudencial muito recente, e digo recente desse ano ainda, em que o STJ tem admitido o chamamento ao processo, que é uma forma de intervenção de terceiros, sabemos, no processo, para que os avós maternos também venham ao processo e participem dentro da possibilidade com os avós paternos. Então, nos mesmos autos, eu chamo os avós paternos, os avós maternos e faço, então, a distribuição proporcional da obrigação alimentar. Ok. Doutor Lírio, agradeço, nosso tempo está chegando no fim, né? Eu lhe agradeço demais aí a disponibilidade de vir aqui nos informar o nosso telespectador, né? Fica a mensagem, nós não podemos conversar de tudo aqui, infelizmente nosso tempo é pouco, mas fica a mensagem assim de que tantos os juízes, por intermédio desses programas de rádio e televisão, se colocam à disposição para dar essas informações, né? Nós temos aí a Casa da Cidadania, onde você pode procurar um advogado também, e nós temos a OAB, né, que é a nossa parceira e sempre está aí atuando na informação para a população. Então, na dúvida, né, não se custe, vá e peça essa informação onde você vai conseguir isso, né, da melhor forma possível. Quero dizer ao nosso telespectador que a Casa da Cidadania, que é o local onde eu judico hoje, ela está de portas abertas para o judicionado comparecer, tirar suas dúvidas, reivindicar os seus direitos, postular assistência de um advogado, não é? Enfim, a Casa da Cidadania, a gente já sabe, é um locus hoje onde a população, principalmente aquela mais desfavorecida economicamente, vai para postular os seus direitos e ela está de braços abertos para recebê-los. Foi um prazer estar aqui com vocês e até mais. Até logo, até o próximo programa.